O incidente de Khufu, um dos dois maiores clássicos da ufologia japonesa. Em fevereiro de 1975, dois meninos contaram ter encontrado em um vinhedo em Khufu, província de Yamanashi, perto do Monte Fuji, um alienígena enrugado de presas e orelhas pontudas que saiu de um OVNI e chegou a tocar no ombro de um deles. O incidente deveria ser descartado como uma mera fantasia infantil, mas inúmeros testemunhos e evidências físicas fizeram dele um dos dois mais importantes da casuística ufológica japonesa, juntamente com o incidente de Kera, que já abordei aqui no canal. Acompanhe a reconstituição minuciosa deste caso clássico a partir de agora. O incidente de Khufu ocorreu próximo ao conjunto habitacional Hinode, em Kaminashi, Khufu, capital da província de Yamanashi, onde está o famoso Monte Fuji. O pouso do disco voador no vinhedo. No início da noite de domingo, 23 de fevereiro de 1975, por volta das 6:30 da tarde, Katsuhiro Yamahata à esquerda e Masato Kawano à direita, ambos com 7 anos, alunos da escola primária Yamashiro Elementary School, estavam patinando em uma laje de concreto em um terreno baldio não muito longe de casa, quando notaram no céu um par de OVNIs brilhantes cor de laranja. Os meninos ficaram fascinados e olharam com admiração quando o maior dos dois objetos se partiu e voou em direção ao Monte Otago. O menor, que emitia um som de estalo ou tic-tac, desceu lenta e suavemente até o solo, pousando neste vinhedo. Os meninos entraram em pânico e correram para este templo shintoísta próximo, escondendo-se atrás das lápides do cemitério. Quando sentiram que o perigo já havia passado, os meninos saíram de seu esconderijo e continuaram seu caminho para casa. No caminho, eles passaram por um vinhedo e de repente viram que havia algo brilhando entre os muitos suportes de concreto fincados no chão para sustentar as videiras. Parecia que uma grande fogueira havia sido acesa ali. Os meninos foram nessa direção e logo chegaram ao lugar onde havia um disco abobadado e prateado pousado no solo. A superfície do corpo do OVNI era prateada como aço inoxidável e parecia brilhar fracamente. O disco tinha uma cúpula redonda no topo, cúpula essa que tinha várias janelas quadradas translúcidas azuis brilhantes ao redor, com molduras pretas separando-as. Quando os meninos ficaram na frente do OVNI, apenas a parte superior da cúpula estava girando, mas esta acabou parando. A altura do disco era de cerca de 1,70 m e seu diâmetro de 5 metros. O seu tamanho era, portanto, aproximadamente o de um carro de passageiros comum, sendo que o corpo principal do OVNI tinha cerca de 2,5 metros de diâmetro e 1,5 metros de altura, de acordo com medições visuais. O disco estava empoleirado em 3 trens de pouso semicirculares, parecidos, para não dizer idênticos, aos do clássico disco de Adamski. De acordo com o Masato, esses trens tinham cerca de 25 centímetros de altura e estavam em contato total com o solo. Nenhum barulho era emitido pelo disco e a área em torno estava silenciosa. Os meninos estavam tão curiosos que observaram cada parte do OVNI em detalhes por cerca de 5 minutos. Hieróglifos na fuselagem do disco voador. Masato, que estava observando o OVNI a cerca de 1 metro de distância do lado leste, foi quem primeiro notou caracteres estranhos na superfície metálica de seu casco. Segundo ele, os caracteres, que não diferiam muito dos kanji japoneses, pareciam gravados em alto relevo ou colados feito adesivos. Masato disse que, em princípio, interpretou os caracteres como significando disco voador. Caracteres escritos do outro lado do corpo do OVNI, que eram como letras maiúsculas do alfabeto conectadas, conforme o esboço de Katsuhiro. Esses caracteres também estavam do lado oposto do OVNI. Segundo Katsuhiro, ele contornou o OVNI e notou caracteres semelhantes escritos do outro lado, ou seja, no lado oeste. Mas, infelizmente,
Não se sabe a forma exata desses caracteres, pois Katsuhiro não os gravou na memória e só conseguiu recriá-los parcialmente. Uma escotilha se abre e o alienígena sai da nave. Enquanto Masato e Katsuhiro inspecionavam a nave, uma escotilha se abriu e uma escada se estendeu até o chão. De acordo com Masato, quando a porta se abriu, escutaram um barulho como uma fechadura sendo aberta, e nesse momento ele pôde ver o interior mal iluminado do OVNI. De acordo com Masato, o interior do OVNI estava cheio de máquinas e instrumentos, com luzes vermelhas, azuis e verdes piscando. Masato se assustou e olhou pela porta para o interior do OVNI, onde viu um pequeno alienígena com um rosto assustador parado ali. Pela descrição de Masato, o alienígena media cerca de 1,30 a 1,35 metros de altura, quase a mesma altura dos meninos. A cabeça e os ombros do alienígena eram extraordinariamente grandes em comparação com o resto do corpo. O alienígena tinha um rosto estranho e ondulado, como se estivesse usando uma máscara, com várias rugas horizontais negras profundas da espessura de um dedo mindinho. Na parte de seu rosto, onde deveria estar a boca, havia 3 dentes semelhantes a presas prateadas afiadas, com cerca de 5 centímetros apontadas para baixo. Suas orelhas eram longas, lisas e pontudas, como as de um coelho, mas com um buraco no meio. Os braços eram longos, as mãos eram marrons e tinham 4 dedos e profundas rugas onduladas em sua superfície, semelhantes às de seu rosto, fazendo com que parecessem luvas. Seus sapatos tinham uma forma tão estranha que era como se a criatura tivesse apenas 2 dedos nos pés. O alienígena estava vestido com um traje prateado brilhante ou reflexivo que unia todo o seu corpo. O cinto cinza em volta da cintura e a máscara em seu rosto perfaziam uma única peça. Os meninos chegaram a ver o que parecia ser um zíper na parte de trás. Pendurado no ombro esquerdo, havia o que parecia ser um rifle reluzente com uma ponta aberta, como uma trombeta. Então o alienígena desceu as escadas com as pernas ligeiramente arqueadas. O alienígena pousou no chão da escada e ficou quase que diretamente de frente para Masato, que foi tomado pelo pavor. O alienígena pode me matar! Katsuhiro, por outro lado, estava observando o OVNI do outro lado nesse momento. De repente, houve um barulho do lado de Masato, ao que Katsuhiro contornou o OVNI na direção do som, levando um tapinha no ombro do alienígena. Masato à esquerda e Katsuhiro à direita, demonstrando como é levar um tapinha no ombro de um alienígena. Naquele momento, alguém bateu no ombro de Katsuhiro 2 vezes por trás. Pensando que era Masato, Katsuhiro se virou e viu a cara feia do alienígena, que era a mesma que Masato tinha visto. O alienígena segurava o que parecia ser uma arma na mão direita e o tocou 2 vezes no ombro esquerdo com a mão esquerda. Com base na sensação do alienígena tocando seu ombro, o número de dedos do alienígena era 4. O alienígena soltou uma voz estranha e esganiçada, como se tentasse falar com os meninos. De acordo com Katsuhiro, a voz soava como um gravador de fita cassete rodando para trás, ou como se alguém estivesse repetindo a palavra "kue kue". Não, definitivamente o alienígena não falava japonês, mas as crianças pensaram que o alienígena pudesse ter dito olá para eles. Quando a criatura se virou para Katsuhiro e colocou uma de suas mãos em seu ombro, dando 2 palmadinhas nele e murmurando, ele ficou tão assustado que caiu no chão. Percebendo o perigo que correria se continuasse a enfrentar o alienígena, ele resolveu fingir-se de morto. Enquanto fingia estar morto, ele abriu ligeiramente os olhos e observou o alienígena, que estava andando em um ritmo acelerado e parecia estar observando várias coisas ao redor do OVNI. Masato veio correndo do outro lado e ajudou Katsuhiro a se sentar, gritando para que fugisse. Mas Katsuhiro, paralisado de medo, não conseguiu se levantar. Então Masato disse a Katsuhiro, "Suba nas minhas costas", ao que Katsuhiro subiu nas costas de Masato,
que em ação heróica o arrastou para longe. Masato e Katsuhiro levantam suas mãos direitas para cima para indicar a altura do OVNI. Neste desenho, os meninos retrataram o segundo humanoide que permaneceu sentado dentro da nave, manejando os controles. Um segundo alienígena dentro do disco. Quando chegaram a uma extremidade do vinhedo, Masato soltou Katsuhiro de suas costas e se virou. Uma outra versão diz que os meninos tinham fugido, mas ficaram tão curiosos que decidiram voltar para tentar ver mais de perto o que havia dentro do disco, e pela escotilha aberta puderam discernir o seu interior. Ali estava um segundo alienígena sentado em uma cadeira, segurando uma alavanca de controle e operando algum tipo de máquina, enquanto olhava para um monitor semelhante a uma TV na frente dele. A parede atrás do alienígena estava cheia de muitos instrumentos complexos, como medidores. De acordo com os meninos, eles não podiam ver o interior do OVNI pelas janelas. A aparência do alienígena dentro do OVNI era a mesma do alienígena do lado de fora, com a diferença de que era ligeiramente menor em altura e tinha braços excepcionalmente longos. Os meninos olharam para o interior do OVNI por uns 3 minutos, enquanto reprimiam o desejo de fugir imediatamente. Talvez sentindo a presença do menino, o alienígena na cadeira de repente se virou e olhou para eles, ao que entraram em pânico e fugiram em desabalada carreira, desta vez para não mais retornarem. Ambos correram ofegantes para a casa de Masato. Os pais dos meninos também testemunham o OVNI. Na foto, as mães dos meninos concedendo entrevista para a TV. Enquanto Masato e Katsuhiro estavam mantendo contato com os alienígenas, os pais e o irmão mais novo de Masato, e os pais e os irmãos de Katsuhiro, o irmão mais velho, Michihiro, aluno da 3ª série da escola primária Yamashiro, e sua irmã de 4 anos, estavam jantando juntos na casa de Masato. Ou seja, naquele domingo, os pais de Katsuhiro estavam visitando os pais de Masato, uma vez que o pai de Masato, Toshiro Kawano, era cunhado do pai de Katsuhiro, Minoru Yamahata. Como já passavam das 6h30 e os meninos ainda não tinham voltado, os pais dos garotos estavam começando a ficar preocupados. Nesse momento, Masato e Katsuhiro entraram correndo na casa, gritando: "Oh meu Deus, OVNI, OVNI!" Os 2 meninos ofegavam enquanto tentavam contar aos pais sobre o evento extraordinário que haviam acabado de testemunhar, mas a empolgação os fazia engolir as palavras. A mãe de Masato, Masako Kawano, o repreendeu. "Não seja bobo, está tarde. Apresse-se e coma seu jantar." Masako pensou que os meninos estavam inventando a história do OVNI como uma desculpa por terem chegado tarde em casa. No entanto, ao contrário de seu comportamento habitual, Masato e Katsuhiro não recuaram. "É verdade, há realmente um OVNI lá fora. Venham para fora e dê uma olhada." Masato e Katsuhiro puxaram as suas mães pelas mãos e as instaram a sair. Masako ficou surpresa com a seriedade e a atitude dos meninos. Masato e Katsuhiro estavam insistindo com tanta intensidade que suas mães decidiram acompanhá-los, embora estivessem em dúvida. Elas seguiram pela estrada no lado oeste do complexo Hinode até o vinhedo em questão. As mães ficaram surpresas ao chegarem lá, pois seus filhos estavam certos. De fato, havia um objeto laranja do tamanho de uma bola de basquete girando no meio do vinhedo. Postadas cautelosamente atrás de um poste telefônico a mais de 50 metros de distância, puderam ver o objeto que parecia estar flutuando. De acordo com a mãe de Masato, Masako Kawano, o objeto misterioso era uma luz bruxuleante que girava e piscava em ciclos ou intervalos de 5 a 10 segundos. A mãe de Katsuhiro, Hanai Yamahata, faz um desenho do OVNI que ela testemunhou no vinhedo. O desenho do OVNI visto por Hanai. A mãe de Katsuhiro tentou se aproximar, mas os meninos protestaram desesperadamente e até tentaram impedi-la de se mover em direção ao objeto. De acordo com Masako, o misterioso objeto pulsou em uma bela cor como fogos de artifício,
por cerca de 5 minutos, tornando-se cada vez mais fraco, e finalmente desapareceu em um flash na mesma posição. Tendo se certificado que a história dos meninos era verdadeira, Hanai correu de volta para a casa de Masato e informou seu marido, Minoru Yamahata, e o pai de Masato, Toshiro Kawano, sobre o misterioso objeto, convencendo-os a também irem até o vinhedo. 3 ou 4 minutos depois, os pais chegaram correndo na vinha com pedaços de pau e toras nas mãos. Mas, àquela altura, a luz já estava começando a desaparecer. Ela, de repente, tornou-se cada vez mais brilhante e, em seguida, o brilho enfraqueceu repentinamente para desvanecer na escuridão. Hitodama, alma humana. De acordo com a mãe de Masato, Masako Kawano, na noite do incidente, seu filho chorou por motivos desconhecidos, o que a irritou. A mãe de Katsuhiro, Hanai Yamahata, contou que, após o incidente, seu filho não conseguia mais andar sozinho na rua após o anoitecer. De acordo com Minoru, o pai de Katsuhiro, seu filho disse que não queria comparecer à aula das 17 horas do curso de ábaco, porque estava escurecendo e ele estava com medo de que os alienígenas aparecessem novamente. Para acalmar as crianças, os seus pais decidiram dizer-lhes que aquilo que tinham visto era o que no Japão se chama Hitodama, que pode ser traduzido como almas humanas, ou mais precisamente, almas dos mortos. Segundo a mitologia, os Hitodamas se manifestam na forma de bolas de fogo voadoras no céu noturno. Apesar dessa explicação, os meninos ainda estavam profundamente preocupados com esse evento. Masato não conseguiu dormir naquela noite, e Katsuhiro se recusou a ir à escola na manhã seguinte, e só mudou de ideia porque sua mãe concordou em acompanhá-lo até lá. O dia seguinte na escola. No dia seguinte ao incidente, segunda-feira, 24 de fevereiro de 1975, Masato e Katsuhiro foram para a sua sala de aula na escola primária Yamashiro e contaram aos seus colegas sobre o incidente da noite anterior. Masato e Katsuhiro até desenharam retratos dos alienígenas e do OVNI, e toda a escola estava em polvorosa. Miyoshi Ueda, de 31 anos, era o professor dos meninos na época. Segundo Miyoshi, na manhã do dia 24, os alunos de sua sala de aula estavam em alvoroço e ele se perguntou o que havia acontecido. Então seus alunos vieram correndo e disseram a ele que Masato e Katsuhiro tinham visto alienígenas. Miyoshi não acreditava na existência de alienígenas, então perguntou a Masato e Katsuhiro: "Vocês realmente viram alienígenas? Eu não acredito nisso." Para sua surpresa, Masato e Katsuhiro fizeram uma afirmação séria a Miyoshi. "Você não precisa acreditar em nós, mas nós nunca mentimos para você, porque nós realmente os vimos." Já que Masato e Katsuhiro estavam tão sérios, Miyoshi pediu que eles relatassem o incidente na frente de seus colegas de classe, o que eles fizeram por cerca de 20 minutos. Masato e Katsuhiro ilustraram tudo no quadro negro, desenhando imagens do OVNI, dos caracteres estranhos no corpo do OVNI e dos alienígenas assustadores que eles encontraram. Quando Miyoshi viu com que rapidez e facilidade os dois meninos desenhavam as imagens dos OVNIs e alienígenas, ele pensou que eles poderiam ter sido influenciados pelos recentes especiais de OVNIs em programas de TV. Em 1975, o Japão estava vivendo um boom de OVNIs e o assunto era rotineiramente apresentado em programas de TV e revistas de mangá, atraindo grande interesse de meninos e meninas japoneses. Um outro menino surge como a terceira testemunha. Cabe acrescentar que, nesse mesmo dia 24 de fevereiro, quando Yamahato e Kawano chegaram à escola, ficaram muito surpresos ao verem no quadro negro o desenho de um disco voador idêntico ao que tinham visto na noite anterior. Eles descobriram que o desenho havia sido feito por um outro colega deles, Ishiro Minegishi, de 8 anos, que também havia testemunhado o OVNI, mas de outro ponto. Ishiro testemunhou um objeto brilhante voando em direção ao complexo Hinode,
o que corroborou o avistamento de OVNIs de Masato e Katsuhiro e gerou um grande burburinho sobre o incidente de Kofu. Aluno da segunda série da escola primária Yamashiro, assim como Masato e Katsuhiro, Ishiro afirmou que viu uma luz laranja, algumas versões dizem que era branco-azulada, movendo-se para a frente e para trás do céu noturno na direção do complexo Kamitown, na estrada de desvio de Kofu, Kofu Bypass, Rota Nacional 20, em Masutsubu, Sho, cerca de 1 km ao norte do local de pouso do OVNI, não muito longe, portanto, do complexo Hinode, enquanto andava no banco de trás do carro de sua família junto com mais 7 pessoas. Essa observação ocorreu 30 minutos antes do contato imediato de Masato e Katsuhiro. Indícios físicos do pouso do OVNI. O professor Miyoshi pediu então a Masato e Katsuhiro que o levassem ao vinhedo onde o OVNI havia pousado, a fim de conduzir uma investigação de campo durante o intervalo do almoço. Na vinha, eles encontraram vários indícios de que algo realmente estranho havia acontecido por lá. A primeira coisa que eles notaram foi que uma pilastra ou suporte de concreto havia desmoronado completamente, e a malha de aço no suporte estava deformada, como se um objeto muito pesado tivesse se apoiado sobre ela. 2 outras colunas de concreto também estavam danificadas. Katsuhiro, à esquerda, e Masato, à direita, explicam como o OVNI pousou no vinhedo. No local onde a nave pousou, havia marcas circulares com um diâmetro de 5 metros e vários buracos com cerca de 50 centímetros de profundidade e cinzas purulentas no centro. Um professor do ensino médio colheu amostras de solo para testes que acabaram por indicar níveis anormalmente altos de radiação. Jornal populariza o caso e localiza outras testemunhas. A primeira notícia sobre o incidente de Kofu foi publicada no Yamanashi Nishinishi Shimbun, de 25 de fevereiro de 1975. A manchete dizia: OVNIs aparecem em Kofu. 3 alunos da escola primária Yamashiro os testemunharam. Um dos alunos foi tocado no ombro por um alienígena, o que o deixou assustado. Em princípio, todos os professores da escola primária pensaram que era uma pegadinha dos meninos e rejeitaram a história como uma ficção absurda. No entanto, os 2 falaram tão seriamente sobre sua estranha experiência que os professores pensaram que algo realmente havia acontecido e informaram um repórter do Yamanashi Nishinishi Shimbun, Yamanashi Daily News, sobre o incidente por meio do diretor da escola primária, Nobuyoshi Kaneko. Os repórteres do Yamanashi Nishinishi Shimbun entrevistaram moradores da área e encontraram várias outras testemunhas do OVNI que apareceu na noite do incidente. Um deles foi de Kimio Atsushiba, um zelador de 34 anos de um centro ambiental localizado a cerca de 800 metros a leste-sudeste do complexo Hinode. De acordo com Atsushiba, por volta das 6h30 da tarde, os cães começaram a latir, ao que ele foi à fábrica para verificar a situação e viu um objeto luminoso piscando e deslizando lentamente pelo céu ocidental em direção norte. Genshin Saito, de 59 anos, sacerdote-chefe do templo Jokoji, disse que testemunhou um objeto luminoso, azul esbranquiçado, do tamanho de uma bola de ping-pong, voando em zigue-zague no céu ao sul do templo. Um homem a quem a imprensa se referia simplesmente como Sr. A, e que era o gerente do Centro Ambiental Urbano de Kofu, relatou que viu uma luz amarela bruxuleante no céu. Ele só percebeu o OVNI porque seu cachorro estava latindo alto e continuamente, o que o fez olhar para o céu, ao que viu um raio de luz amarela se movendo e deixando um rastro antes de desaparecer atrás de alguns prédios. O Sr. A, no entanto, classificou o OVNI como uma estrela cadente. Uma garota chamada Yumiko Dobashi, que morava no complexo Hinode, também testemunhou um OVNI da varanda de sua casa naquela noite.
O escritor Kageyama Mincheong, que na ocasião morava na cidade, também confirmou que havia testemunhado o objeto voador. As primeiras investigações. Kazuo Hayashi, chefe da filial de Osaka da Japan Space Phenomena Society, JSPS, esteve no vinhedo 2 semanas após o incidente de Kofu, tendo constatado os 2 pilares de concreto quebrados. Cerca de um mês após o incidente de Kofu, Hiroshi Minamiyama, um escritor japonês e pesquisador de fenômenos paranormais, foi com Masato e Katsuhiro para investigar o vinhedo onde o OVNI havia pousado. Minamiyama mensurou que a altura média desses pilares de concreto era de cerca de 1,70 metros e o espaçamento entre os pilares de concreto era de pouco menos de 2,2 metros. Minamiyama também fez Masato e Katsuhiro desenharem o tamanho aproximado do OVNI que eles testemunharam no terreno do vinhedo. Com base no tamanho dos desenhos no solo, o diâmetro do OVNI foi estimado em cerca de 4,8 a pouco mais de 5 metros. Radiação. Mais tarde, outros professores e especialistas determinaram que a radiação ali presente provavelmente provinha de um objeto estranho em contato com o solo, que tanto poderia ser um OVNI, um meteorito ou alguma substância radioativa. Quem fez o teste inicial foi Susumu Maeda, professor do Departamento Elétrico da Kaizen Technical High School da cidade de Kofu e que possuía uma certificação nacional como supervisor de proteção contra a radiação tipo 1. Maeda coletou cerca de 40 amostras de solo de várias partes do vinhedo onde o OVNI alegadamente pousou e as mediu com um contador Geiger no laboratório da Kaizen Technical High School por cerca de um mês. Os resultados das medições de radiação mostraram que essas amostras de solo realmente tinham níveis mais altos de radiação do que o natural, mas também apresentavam um decaimento significativo, característico da radioatividade artificial. Esses gráficos mostram que a diferença entre a radioatividade artificial e a radioatividade de fundo é maior para os dados obtidos 41 dias após o incidente do que para os dados obtidos 97 dias após o incidente. Nada convencido, o cético Tatsuya Honjo encaminhou os dados de Maeda para que fossem verificados pelo departamento do governo da província que media a radioatividade ambiental com a cooperação do professor emérito da Universidade de Gifu, Kazuo Tanaka, mais conhecido como autor de O Mistério de Utsurubune, antigo encontro de OVNIs no Japão, sob o pseudônimo de Shoichi Kamon, que se especializou em engenharia de informação óptica. Como resultado, Honjo recebeu várias respostas sobre os dados, que, quando resumidos, levaram às seguintes conclusões, abre aspas. Os dados dos resultados das medições variaram muito, e não se pode dizer que haja decaimento da radiação apenas a partir desses resultados. Os dados dos resultados da medição são inconsistentes e pouco claros, e nenhuma conclusão clara pode ser tirada desses dados. Fecha aspas. A propósito, em 2020, Tsuneo Kira, pesquisador sênior da Japan Space Phenomena Society, um grupo científico de pesquisa de OVNIs no Japão, reexaminou os dados de Maeda e publicou os resultados em 6 de agosto de 2020 na WebMu, o site oficial da revista japonesa mensal de ocultismo Mu. De acordo com este artigo, Kira reexaminou os dados com base no relatório que descreve os dados experimentais deixados por Maeda. Como resultado, Kira aponta que a fonte de radiação dos dados de Maeda pode ser o isótopo radioativo fósforo 32, que tem uma meia-vida de 14,26 dias, do que deduz, abre aspas. O local do encontro imediato de 3º grau no incidente de Kofu é um campo agrícola. Não é de surpreender que muito fertilizante de fósforo tenha sido espalhado sobre ele.
Todas as histórias podem ser explicadas muito bem. Fecha aspas. 7 anos depois, surge uma testemunha que também viu os seres. Houve uma outra testemunha tardia, uma corretora de seguros chamada Midori Sato, que só relatou suas observações em 1982. A razão pela qual ela ficou em silêncio foi porque estava com medo de ser ridicularizada, e a razão pela qual ela resolveu finalmente contar sobre isso foi porque muitas pessoas a encorajaram a fazê-lo. Midori Sato estava passando pela mesma área do avistamento naquele dia, quando passou por uma estranha experiência. Sato queria torná-la pública, mas seu marido a desaconselhou, dizendo que seria ridicularizada. Foi só 7 anos depois que ela resolveu enviar uma carta à Nippon Television, que divulgou seu caso com destaque no programa noturno 11 p.m. do produtor e ufólogo Junichi Yaoi. Segundo Sato, por volta das 17 horas e 30 minutos, ela dirigia para o sul por uma estrada estreita de Masutsubu-cho a Kamisho, onde ocorreu o incidente, em direção à casa de Asahi, próximo destino para a coleta do dinheiro do seguro. Ela ouviu então o que parecia ser um estrondo, como de fogos de artifício, e viu duas crianças de cerca de 1,30 a 1,40 metros de altura, de rostos escuros, em uma encruzilhada no meio de uma rua estreita. Sato se perguntou se as crianças estavam fantasiadas de negros. Sato buzinou 2 vezes, mas as crianças não saíram da estrada. Ela parou o carro e encostou em um lado da estrada e tentou dirigir lentamente passando pelas crianças, ao que uma das crianças colocou a mão no para-brisa e ficou cara a cara com ela. Sato ficou surpresa com a aparência bizarra da criança que viu pelo para-brisa. O rosto e as mãos dela eram tão diferentes e enrugados que não pareciam deste mundo. As pálpebras dos olhos das criaturas também eram enrugadas. Se o aspecto do rosto profundamente enrugado bate com o dos meninos, do outro havia muitas discrepâncias, incluindo a presença de olhos e nariz e a falta de orelhas grandes e presas em sua boca. No entanto, como o avistamento foi muito breve, ela pode não ter tido tempo de notar outros detalhes. Depois que Sato passou pelo cruzamento, ela continuou dirigindo para o sul, pela estrada no lado leste do complexo Hinode, quando um grupo de homens, mulheres e crianças veio correndo da estrada à frente. Eles tinham paus nas mãos e pararam o carro de Sato com os braços estendidos. Sato baixou a janela do carro e perguntou: "O que está acontecendo?" Um deles perguntou a ela: "Você viu um OVNI?" Mas ela não tinha visto OVNIs e naquele momento não havia lhe ocorrido que as crianças negras e enrugadas que ela acabara de ver eram alienígenas, daí que ela respondeu: "Não, eu não vi." E eles passaram correndo pelo carro dela para a rua atrás. Você deve estar se perguntando se esse grupo de homens e mulheres, com crianças e segurando bastões nas mãos, seria Masato e Katsuhiro e suas famílias. Seria com certeza, mas o cético Tatsuya Honjo contesta isso, já que o grupo foi visto por volta das 17 horas e 30, 18 horas, quando estava escurecendo, enquanto as famílias de Masato e Katsuhiro correram para o vinhedo por volta das 18 horas e 50 minutos, quando já estava escuro. Além disso, novas informações que desmentem o relato de Sato foram recentemente reveladas pela sobrinha de Masato, filha do irmão de Masato. Em 2021, no canal do YouTube Hinamaru, a sobrinha de Masato expôs uma história que ouviu de sua avó, mãe de Masato. Segundo ela, a família de Masato e Katsuhiro não se lembrava de ter conhecido alguém que se parecesse com Sato no momento do incidente. E quando a família de Masato soube da experiência de Sato, eles disseram: "Ela está contando muitas mentiras." De acordo com Honjo, os desenhos alienígenas de Sato foram exibidos ao público pela primeira vez em meados de dezembro de 1982, uma semana antes do filme ET, o Extraterrestre, de Steven Spielberg, estrear no Japão
e se tornar um blockbuster em todo o país. Para Honjo, o alienígena de Sato pode ter sido influenciado pelo alienígena de ET. Também é concebível que crianças da vizinhança, fantasiadas para alguma festa, possam ter ficado chateadas porque Sato buzinou para elas e simplesmente pregado uma peça colocando a mão no para-brisa do carro dela. Influências de Ultra Seven e Outer Limits. O pesquisador cético Bintaro Yamaguchi notou que o alienígena visto pelos meninos se parece muito com o Alien Hulk Fuku Seijin, que apareceu no episódio 47, Os Impostores, Anatawa Dare, de Ultra Seven, a aclamada série criada por Eiji Tsuburaya como uma sequência de Ultraman e exibida pela TBS de 1º de outubro de 1967 a 8 de setembro de 1968. No enredo de Os Impostores, que foi escrito por Shoujo Uehara e foi ao ar pela primeira vez em 25 de agosto de 1968, um modesto trabalhador volta para casa bêbado e lá não é reconhecido pela sua família, nem pelos seus vizinhos de apartamento, que dizem simplesmente que não o conhecem. A Terrestrial Defense Force, TDF, descobre mais tarde que Alien Hulk estava trocando os moradores originais durante a noite para transformar o complexo de apartamentos em uma área residencial alienígena. Ora, o incidente Kofu ocorreu próximo ao conjunto habitacional Hinode, o que pode ter levado os dois garotos a fantasiarem que o tal conjunto habitacional, como o do referido episódio, estaria sendo alvo de alguma intervenção alienígena. E, por verossimilhança, descreveram o alienígena que viram como tendo uma aparência muito próxima à do Alien Hulk. Os humanoides vistos pelos meninos também se parecem muito com os que apareceram no episódio Guardião do Crepúsculo Púrpura, o 12º da segunda temporada da série The Outer Limits, que foi ao ar em 5 de dezembro de 1964. Limites Externos, conhecida no Brasil como Quinta Dimensão, criada e produzida por Leslie Stevens e transmitida originalmente na rede norte-americana ABC de 16 de setembro de 1963 a 16 de janeiro de 1965, num total de 49 episódios, se chamava Kuso Kagaku Eiga Ultrazone, Fantasy Science Movie Ultrazone, no Japão, e foi transmitida pelas estações membros da NTV e da NNN Yamanashi Broadcasting na cidade de Kofu, em 1966. Como os meninos nasceram em 1968, logicamente não assistiram a essa transmissão original, mas podem ter visto uma reprise ou as fotos dos alienígenas em uma revista. Honjo apontou ainda a influência que as revistas em quadrinhos e os mangás teriam exercido e citou a Shonen Magazine, que publicava matérias regulares sobre OVNIs no Japão naquela época. Ele encontrou uma ilustração de um alienígena na edição de 24 de fevereiro de 1974 da Shonen Magazine, bastante semelhante aos alienígenas que os meninos haviam desenhado. Vide suas grandes orelhas pontudas, rosto moreno, rugas horizontais no rosto, traje espacial prateado, cinto e baixa estatura. Por outro lado, o alienígena na ilustração da Shonen Magazine difere um tanto dos alienígenas retratados pelos meninos, porque seu rosto tem olhos, nariz e boca, suas mãos têm 5 dedos e não tem 3 presas na boca. Considerações finais. Os meninos foram interrogados por seus pais, professores, jornalistas e ufólogos, sempre mantendo a mesma versão consistente. Céticos sugeriram que o humanoide visto pelos meninos teria sido simplesmente um fazendeiro comum que pulverizava a plantação de uvas com pesticidas. Os agricultores japoneses costumam usar um traje de proteção especial, incluindo materiais brilhantes e uma máscara protetora durante esse trabalho.
e o balão com agrotóxicos pendurado nos ombros poderia ter parecido um rifle na visão dos meninos. Essas tentativas de explicação, no entanto, não levaram em conta as evidências físicas deixadas no local, como o suporte de concreto derrubado, uma rede deformada, outros 2 suportes de concreto danificados e um alto nível de radiação detectado no solo. Em 1982, os 2 meninos, já com 14 anos, revisitaram o local. Mais recentemente, os protagonistas, já na faixa dos 50 anos, foram encontrados e entrevistados por um programa de televisão, que aliás pude assistir, no que reafirmaram tudo o que já haviam dito e sustentaram a legitimidade de sua história. Não há motivos para duvidar que os meninos não contaram a verdade, ainda mais porque seus relatos foram corroborados por testemunhos de adultos. O que compromete um tanto o caso são os detalhes do OVNI e dos humanoides, pois apresentam enormes similaridades com aqueles presentes em seriados de ficção científica tokusatsu, séries live action que fazem uso de efeitos especiais e costumam trazer monstros gigantes e invasores do espaço. Mas, como atinou Jacques Vallée, o que está por trás do fenômeno OVNI é uma inteligência capaz de manipular a ambientação psíquica da testemunha dentro de sua cultura e de seus padrões, impondo-se como um sistema de controle de caráter parafísico. O disco voador com cúpula que os meninos viram e desenharam é aquele típico que qualquer criança desenharia se fosse instada a desenhar um disco voador. E eu mesmo costumava desenhar OVNIs desse feitio na infância em meus cadernos, já que eram assim que apareciam em muitos seriados e filmes. Já as 3 bolas na parte inferior remetem ao disco voador do contatado George Adamski, cujas fotos circulavam intensamente na mídia. Hachiro Kubota, que entrevistou os 2 meninos e sentiu que havia algo de consistente em suas histórias, pois eles sempre respondiam às suas perguntas com clareza, notou que seus esboços do OVNI se assemelhavam aos do tipo Adamski. Kubota, que era um devoto de Adamski à época, mostrou então aos meninos uma foto de um OVNI do tipo Adamski. Masato apontou para a esfera no topo da cúpula do OVNI de Adamski e disse, abre aspas, não há nada assim no OVNI que vi. As janelas do OVNI não eram redondas, mas quadradas. O centro do fundo não era tão grande, mas havia 3 trens de pouso iguais a este, fecha aspas. Torne-se meu patrono no Patreon e tenha acesso a esta matéria completa e a dezenas de outras exclusivas. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!